Olá pessoal, tudo bom com vocês? A tia espero que sim. Hoje nós teremos aula de matemática, um conteúdo bem light, bem relaxante, mas é uma teoria, certo? Hoje não teremos cálculo, então prestem bem atenção. Com certeza vocês vão fazer a atividade, rapidez, tá bom? Conteúdo bem fácil, basta você ficar atento. Pega aí o seu material, separa aí no cantinho, fique bem atento para iniciarmos a nossa aula. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Hoje nós veremos um conteúdo bem tranquilo. O nome do nosso conteúdo de hoje é medida de temperatura. Você vai pegar o seu livro e abrir aqui na página 189. Vamos lá. Temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação térmica ou energia cinética, translacional, rotacional e vibracional dos átomos e moléculas que constituem um corpo. A gente já estudou, né, em ciências, a movimentação das moléculas. O nível da temperatura é proporcional à agitação dos átomos, ou seja, quanto maior a agitação, maior será a temperatura, e quanto menor essa agitação, menor será a temperatura. Olha aí nessa imagem aqui de cima, olha aí como parece que as moléculas estão aí bem agitadas. Então, quanto mais elas estão agitadas, maior a temperatura. Lá no primeiro copinho, nós estamos vendo que elas não estão se movimentando tanto. Então, quanto menor essa movimentação, menor é a temperatura. Os valores das temperaturas podem ser medidas por termômetros. A unidade de medida de temperatura mais utilizada é o grau Celsius e o grau Fahrenheit. O grau Celsius é simbolizado pela letrinha C, e essa bolinha aí é de graus, e o Fahrenheit é representado pela letrinha F, e com essa bolinha também representado em graus. Temos aí esse exemplo aí de um termômetro. A escala Celsius é utilizada aqui no Brasil. Ela tem como características principais ser uma escala centrígrada. Os pontos fixos são de 0 graus para o ponto de gelo e 100 graus Celsius para o ponto de vapor. Ou seja, quanto mais próximo de zero, mais gelado. Quanto mais próximo de 100, mais quente. Então, essa é o tipo de escala que a gente usa aqui no Brasil, a escala de Celsius, desse Czinho aí, ok? A escala Fahrenheit, que é o Fzinho que eu falei para vocês, é mais utilizado nos países de língua inglesa, certo? Então, se você for viajar para outro país e for pegar um termômetro, lá já a medição é diferente, não é em Celsius, é em Fahrenheit. O termômetro é o instrumento que mede a temperatura de um corpo ou do ambiente. No Brasil, usamos as escalas Celsius, desenvolvida pelo sueco Anders Celsius em 1742 para medir temperaturas. O número que indica a temperatura é acompanhado do símbolo, aí temos aí essa bolinha, e do C. Existem termômetros que medem a temperatura de um corpo e outros que medem a temperatura do ambiente. Vocês já viram esse daqui na escola mesmo, quando vocês vão entrar, ou a tia Rosa, a tia Leda está com esse tipo de termômetro, né? Que é para medir a temperatura corporal, para saber se você está com febre ou não, né? Devido à pandemia. E esse daqui, que a tia vai sair aqui para vocês verem, é um termômetro que mede aí a temperatura do ambiente. Nós temos do lado esquerdo medida em Celsius, olha o Czinho lá em cima. E do lado direito nós temos aí o F, que é medida em Fahrenheit, certo? Então, se você quer medir a temperatura do ambiente, ai meu Deus, aqui na serra está fazendo muito frio, vou ver quantos graus está fazendo. Aí você pode usar esse tipo de termômetro, ok? Quando a temperatura está abaixo de 0 graus Celsius, dizemos que ela está negativa.
Outras cidades do Brasil, como Cuiabá, atingem temperaturas muito altas, chegando a alcançar 40 graus. Como a tia falou, quanto mais perto de zero ou abaixo de zero, que se torna um grau negativo, mais frio é. Quanto mais alta a temperatura, mais perto de 100, como por exemplo em algumas cidades, né, alguns estados no Brasil, chega até 40 graus Celsius, ou seja, é muito quente, muito calor. As variações de temperatura podem causar complicações para a nossa saúde, exigindo de nós certos cuidados. O calor traz com eles problemas e doenças típicas. Saiba quais são essas doenças e como evitar também, como tratar tudo de forma natural. Vamos lá, pessoal. A primavera e o verão são as temporadas que surgem as doenças do calor, e isso, claro, devido às temperaturas altas e também devido a alguns cuidados que deixamos de ter para prevenir esses problemas. Desidratação. A desidratação é uma das doenças mais comuns das estações quentes. Por exemplo, o excesso de suor provocado pelos dias quentes e a exposição solar costumam contribuir para a perda de líquido. Além disso, muita gente não entende que o consumo de água deve ser ainda maior nas temporadas de calor. Isso significa que não é para beber apenas água quando tiver sede. Gente, a tia em sala de aula diz, gente, vamos beber água. Gente, bebam água. Não é para beber só quando você sente sede. Quando você sente sede, o seu corpo já está no limite. E a gente tem que beber, para ser uma pessoa saudável, no mínimo 2 litros de água. Às vezes eu vejo alguns de vocês que passam a manhã inteira sem beber água. Não pode, principalmente nessas temporadas de calor, é que a gente já tem que beber ainda mais água para não ficar desidratado. Ok, pessoal? Ou seja, o consumo de líquidos deve ser maior, mais de 2 litros por dia. A quantidade de 2 litros é sempre válida para qualquer situação. Porém, nas estações de alto calor, deve-se aumentar para 3 litros ou até mais, dependendo da temperatura. A desidratação pode causar queda de pressão, diarreia, fraqueza e outros problemas. Temos aí a insolação. Quem já não ficou, né, com insolação? Mais um problema comum nas temporadas de altas temperaturas. A insolação ocorre em virtude da exposição intensa e desprotegida do sol, em especial entre 10 às 4 horas da tarde, quando os raios são mais nocivos, são mais perigosos. E não é só na praia que a gente fica com insolação, não. Quando você vai à escola ou quando você sai para qualquer lugar, você tem que passar um protetor solar, né? Então, é uma questão de saúde. Tem gente que vai para a praia ou vai fazer uma caminhada. Olha como fica aqui. Olha como tá esse homem embaixo, com o pescoço todo vermelho. Tem que se cuidar, tem que se proteger para não ficar com insolação. A insolação costuma causar sintomas graves, por exemplo, aumento de temperatura corporal, a febre, diarreia, desidratação, vômitos e queimaduras. E é muito ruim você ficar com insolação, você não consegue deitar, você não consegue dormir, você não consegue vestir nenhuma roupa. Olha como é que tá as costas desse homem, né? Então, vamos ficar atentos a isso, se proteger, tomar bastante água nesses tempos, né, de bastante calor. Na maioria das vezes, porém, esse problema é simples. Por exemplo, evite a exposição excessiva ao sol, especialmente das 10 às 4. Usar bonés e chapéus também é uma forma de prevenir quadros de insolação. Além disso, a hidratação é sempre fundamental. Então, se você tiver um chapéu, um boné ou um guarda-chuva, vai sair no sol, usa. Evita, né, a insolação, evita que você fique com todas essas doenças. Tem que se cuidar, né, botar um óculos escuro para proteger também os olhos, que a luz solar também faz mal aos nossos olhos, né, em excesso, ok, pessoal? Também temos a queda de pressão.
não é exatamente uma doença. No entanto, é comum cair a pressão nas épocas mais quentes. As altas temperaturas contribuem para isso. Assim, a melhor forma de evitar a queda de pressão é sempre se alimentar adequadamente. Alimente-se de forma saudável, com frutas, verduras, legumes, carnes magras. A queda de pressão causa dores de cabeça, fraqueza e até desmaios. Então, para a gente não ter, esse tipo de problema, também temos que, além de nos hidratar, temos que ter uma boa alimentação. Nada de ficar comendo só besteira, hein? Tem que comer frutas, beber suco, comer verduras, tá certo, pessoal? Ter uma alimentação aí balanceada, uma alimentação equilibrada. Temos também as queimaduras, são muito comuns no verão. Principal motivo para o seu surgimento é a exposição exagerada e desprotegida ao sol. A prevenção é a mesma coisa da insolação, ou seja, evite a exposição solar nos horários críticos. Além disso, proteja-se sempre com protetor solar. Ah, tio, eu não tenho um chapéu, não tenho, então passa um protetor no rosto, protetor nos braços, quando você for para a escola, quando você for caminhar, principalmente quando você for à praia, né, que a gente fica de biquíni, de sunga, né, de calção, fica com o corpo mais exposto, tem que se cuidar para não ter queimaduras. E capriche na hidratação da pele e, de preferência, da forma mais natural possível. Vale ressaltar que as queimaduras solares podem atingir graus que causam lesões graves e até irreversíveis. Nesse caso, o atendimento médico é fundamental. Olha como é que tá as costas aqui dessa mulher. Olha que a diferença da cor da pele. Então, pessoal, insolação é algo sério, não pode ficar desprotegido. Tem que ter bastante cuidado. Outro motivo também é a micose, outra doença típica das temporadas de calor. E isso porque as micoses são resultados de focos de fungos. Os fungos, por sua vez, se alojam em ambientes úmidos e quentes. Assim, os dias quentes facilitam a proliferação das micoses. Nesse caso, os sintomas podem ser leves ou severos. As micoses podem causar apenas coceiras ou até lesões na pele, como infecções inclusive. Como se prevenir? Fique sempre com a pele seca. Temos que ter cuidado também nessas temporadas de muito calor com as micoses. Agora que nós vimos o nosso conteúdo, viram como foi bem rápido, bem prático, muito tranquilo o nosso conteúdo de hoje. Você vai pegar o seu livro de matemática e abrir na página 190 até a página 192 e nós vamos praticar o nosso conteúdo. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Página 190. A temperatura ideal do nosso corpo gira em torno dos 36 graus e 37 graus Celsius. Acima dos 37 graus Celsius, uma pessoa está com febre. Veja o papai de Henrique medindo sua temperatura. Como está a temperatura de Henrique? É só você observar o termômetro. Converse com o seu responsável e procure saber o que causa a febre. Você também pode pesquisar, certo, na internet quais são as causas da febre. 2. Observe os termômetros a seguir. Qual termômetro está marcando a temperatura mais alta? E qual é essa temperatura? B. Qual termômetro podemos perceber um número decimal na temperatura que marca? Já sabemos o que é número decimal, é aquele número que possui vírgula. Então, você vai olhar para o termômetro e vai ver qual temperatura está marcada aí com o número decimal e vai dizer qual é essa temperatura. Terceira questão. Leia a notícia a seguir. O ano que trouxe uma das maiores descobertas já feita sobre o planeta Marte foi o de 2015. Cientistas da NASA constataram a presença de água líquida na superfície do planeta vermelho, a partir de fotos que mostraram pequenos veios formados por água corrente.
Uma explicação para esse fenômeno é que a água de Marte possui grandes concentrações de sal e escorrem apenas no verão marciano, o que impossibilita o seu congelamento, já que grandes concentrações de sal alteram a capacidade de solidificação da água. Esse foi um grande passo para os novos estudos relacionados à procura de vida em nosso planeta vizinho, mas muitas águas ainda vão rolar nesse estudo. O item A. Pesquise e escreva a temperatura que faz com que a água doce em condições normais congele. E qual é a temperatura que faz em condições normais que ela evapore? Página 192. Leia com bastante atenção. A temperatura do corpo humano é o seu grau de agitação molecular, sendo a ideal de 36,5 graus Celsius. O corpo humano resiste a temperatura próximas de 39 graus Celsius durante curtos períodos de tempo. A partir de 41 graus Celsius, o mecanismo regulador entra em colapso, assim como os tecidos e principalmente o cérebro. Aos 42 graus Celsius sobrevém a morte. A temperatura do corpo não fica estabilizada o dia inteiro. Ela sobe para 37,2 graus Celsius às 5 ou às 6 da tarde e vai caindo para 36 graus Celsius durante a madrugada. Observe. Na escola de Dona Alinair, verificamos a temperatura de alguns alunos. Lúcia estava com 37,8 graus Celsius. Roberta estava com 39,2 graus Celsius e Emerson estava com 38,1 graus Celsius. Agora responda as seguintes perguntas. Quais dos 3 alunos estão com febre? Quem está com a temperatura mais alta? Quem está com a temperatura mais baixa? D. Coloque as temperaturas em ordem crescente. Vocês não vão observar pelo número. Vocês têm que lembrar, quanto mais próximo de 0, mais frio. Quanto mais perto de 100, mais quente. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Façam as atividades para poder praticar o nosso conteúdo. Tudo bem, pessoal? Até a próxima aula e tchau, tchau!